Impostos são uma das coisas mais importantes para as pessoas tomarem decisão, né? Tanto o indivíduo quanto as empresas, né? Aqui no Brasil há um bom trabalho a ser feito para melhorar os impostos, simplificar, etc. No tempo que havia aquele doing business, um dos fatores que a gente não se colocava bem era a complexidade dos impostos. Nesse sentido, eu acho que o imposto mais importante de se trabalhar, o grupo de impostos mais importante para a gente trabalhar é o imposto da tributação indireta, tributação sobre o consumo, às vezes chamado imposto do valor agregado, né? Já houve muitas discussões, mesmo eu, há 8 anos atrás, quando estava em Brasília, a gente fez alguns passos, mas é um tema complexo. É um tema árido, até não vou entrar em detalhes porque é muito árido. E esse é o grande desafio. Ao mesmo tempo, ele às vezes põe grupos de interesse em posição contrária. Ele é um tema que, se você acertar, ele simplifica a vida das empresas, ele melhora a qualidade de decisão de investimento das empresas, ou seja, ele aumenta muito a produtividade da economia, já que vai fazer a gente ter mais dinheiro, poder aumentar os salários, etc. e tal. Então, eu diria que o tema principal e o desafio para o ano que vem, isso tem que ser feito no começo do governo, é resolver a questão, vamos chamar do IVA, tá? A questão da tributação do dividendo, assim, você tem que estar sempre revisando tributações, mas principalmente se for só a tributação do dividendo das grandes empresas, tem vozes, algumas com quem eu trabalhei, o Everardo Maciel, que foi lá no tempo do Fernando Henrique, chama a atenção que hoje a solução do imposto, do jeito que a tributação na empresa, na pessoa jurídica, e o dividendo é isento, ela tem vantagem em termos de simplificação e ela acaba com o incentivo da empresa não pagar dividendo. É saudável a empresa pagar dividendo. Então, acho que se for fazer uma reforma, tem que ser feito com muito cuidado, para não levar a uma situação que um governo perca receita, 2, acabe criando incentivos para as empresas fazerem decisões que, do ponto de vista de produtividade, alocativo, não são ótimas, mas que têm uma enorme razão, vamos dizer, corporativa de se fazer para pagar menos imposto. Todo mundo tem direito de pagar menos imposto. Então, acho que tem que ter a cabeça muito fria na hora de olhar isso e gastar um capital político para a questão do imposto do IVA. Na verdade, o Brasil tem sido, assim, ele recebe muito investimento estrangeiro, inclusive investimento direto, né? Durante muitos anos, o Brasil foi, entre os países emergentes, o país que mais recebeu. A questão que às vezes leva à flutuação é o desempenho macroeconômico. Então, como aqui, às vezes, o juros está muito alto, o juros está baixo, tem crescimento, tem inflação, isso complica a vida do investidor estrangeiro. Todo investidor gosta de coisas simples. Se é muito complicado, ele vai procurar uma outra coisa do que gastar tempo para entender aquilo, ou vai cobrar uma taxa muito mais alta para entrar aquilo, por causa da dificuldade de entender isso. No caso particular de fundos de investimento, para o Banco Safra, a gente é otimista lá. A gente acredita que, evidentemente, com a subida, e principalmente durante o período da subida da Selic, isso bate muito no fundo de investimento. É evidente que o fundo de investimento com a Selic é 2%, é diferente que o fundo de investimento imobiliário, a Selic está subindo e ninguém sabe onde vai parar, tá? Mas a própria estabilização da Selic começa a mudar a dinâmica e, por isso, inclusive, os fundos de investimento do Safra têm tido algumas surpresas positivas e nós somos bastante otimistas que, se a gente vir uma queda da Selic em 2023, o que é muito provável, os fundos de investimento imobiliário podem se mostrar uma opção muito interessante. Pode ter um equilíbrio, mas evidentemente na hora que se firmar uma convicção e quando e se essa convicção de queda da inflação, de permanência da inflação no nível administrável se firmar e dependendo também das condições externas, porque também a inflação tem que resolver lá fora. O Fed tem que parar de ficar subindo taxa de juros. Neste momento, a renda variável, de modo geral, e o fundo de investimento imobiliário é uma maneira de renda variável, né? Lá a gente vende no Safra como renda variável, dentro do conjunto das opções que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Ela vai se beneficiar
muito da queda da Bolsa, né, que é outra maneira de ver a renda variável, se deveu à mudança da avaliação do prêmio de risco e da própria questão do aumento da taxa de juros. E aí você tem que estar preparado, você sabe que essas coisas se realimentam. Então, assim, quando a taxa de juros cai, começa a subir, aí todo mundo vê subir, aí você vai entrar, e se você demorar muito, você entra quando já a maior parte da trajetória de ganho já aconteceu. Por isso que o monitoramento do mercado e da evolução da economia é tão importante, e a gente lá no Banco Safra, a gente tem toda a equipe de acompanhamento macro para estar vendo os sinais e podendo auxiliar as pessoas a se posicionarem nas suas perspectivas de investimento. A gente é positivo, tá certo? Inclusive, outras áreas do grupo têm feito investimentos diretos no imobiliário. Quando a gente olha os números, como você falou, apesar da subida da Selic, do ponto de vista de lançamento do Brasil, continuou mantendo um ritmo bastante positivo, e com a queda da Selic, se a gente tiver um crescimento ano que vem, mesmo que seja de 1% do PIB, né? O crescimento do PIB de 1%, eu acho que o mercado imobiliário vai continuar tendo um bom desempenho. É um setor com algum risco, é um setor de renda variável, então você tem que estar monitorando. Mas as nossas perspectivas hoje são para o lado favorável.